Quero convidar Gilvan Cândido da Silva, presidente da Goiás Prev. Ele será o mediador da palestra Cenário Econômico e Impactos nos Investimentos dos RPPS, com o palestrante Luiz Gustavo Cassilati Furlani, do Sicredi. Luiz Gustavo, doutor em Economia e CFP, atua há mais de 15 anos no mercado financeiro, acumulando experiência no Brasil e no exterior. Atualmente é head da mesa de operações e economista-chefe da Sicredi Asset. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Vamos para esse painel interessantíssimo, né, Luiz? Sobre cenários econômicos, sobretudo para quem lida com gestão de recursos. Para mim é uma alegria, viu, Luiz? Porque eu também tive a oportunidade de trabalhar numa área de cenários macroeconômicos, numa instituição financeira, fazia projeções de variáveis macroeconômicas. Não diretamente no mercado financeiro, mas fazia projeções de cenários macroeconômicos. Então, muito bom. Também no meu doutorado trabalhei com isso. Então, é uma alegria e um orgulho estar aqui do seu lado. Então, vamos receber aqui o Luiz para essa apresentação importantíssima aí. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu sou o Luiz. Muito obrigado. Eu cuido do time de gestão de recursos da Asset do Sicredi. A apresentação, deixa eu só... Eu trouxe aqui alguns slides para a gente poder falar um pouquinho sobre o cenário econômico. Tá fácil falar sobre o cenário econômico hoje em dia, né? Cada hora acontece alguma coisa. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é mais ou menos como a gente faz, ou é a base daquilo que a gente faz dentro da gestão de recursos no Sicredi, né? Só para situar vocês um pouquinho onde a gente se encontra, né, dentro do Sicredi, né? Vocês acredito que conhecem a instituição. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, uma das maiores instituições do país. A gente está presente em todo o país, atua regionalmente através das 99 cooperativas e oferece para os nossos associados uma série de serviços e produtos financeiros, né, mais de 300, sendo investimentos um deles. Dentro de investimentos, especificamente, é onde fica a gestora. A gente cuida dos fundos que a casa oferece aos seus associados. É uma gestora também bastante robusta, assim como o sistema, uma das maiores do país. E oferece os produtos para os nossos associados dentro dos mais diferentes perfis de risco, tá? Como a gente faz as coisas, né, só para vocês entenderem, né, é muito uma análise top-down. E é exatamente um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês. A gente começa com um cenário macro. A partir do cenário macro, a gente deriva todo o resto das nossas análises, né? Então, a gente começa com um cenário macro, não só entende, faz projeções para as principais variáveis econômicas no Brasil e do mundo, conecta isso a um modelo de fatores que a gente chama para fazer para tirar ali uma visão do que a gente gosta e não gosta em termos de ativos, onde está o prêmio dentro de cada um desses ativos, e a partir daí toma uma série de ações, né, investimentos específicos em determinados ativos. Se a gente gosta, obviamente, de uma posição comprada nesses ativos, a gente não gosta de uma posição vendida, é tudo dentro, obviamente, do que cada um desses produtos nos permite fazer. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouco desse primeiro bloco, né, desse primeiro bloco e a conexão com esse segundo, né, a partir do cenário econômico, né.
Como eu falei para vocês, o cenário ele é um tanto desafiador. A gente tem um cenário que é bastante volátil. A guerra certamente é o principal tema desse cenário. Ela parecia ter melhorado um pouquinho, né, desde o início de junho, meados de junho, na verdade, quando aquele acordo, ou aquela tentativa de acordo de cessar-fogo com o Irã, entre Irã e Estados Unidos foi assinado. Era um acordo que deveria valer por 60 dias. A gente viu durante esse período que isso não necessariamente aconteceu, tiveram uns ataques de um lado e de outro, mas o acordo em si, de forma geral, ele estava vigente ainda. O que aconteceu mais recentemente, há 2 dias, foi que o próprio presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, falou que não tem mais acordo, que acabou e que agora esse conflito voltou a escalar. Foram uma série de, desde lá atrás, se a gente olhar, com o fechamento do Estreito de Hormuz, talvez tenha sido a principal consequência desse conflito, eu diria, e a consequente escalada no preço de petróleo, preço de uma série de bens. Em junho pareceu melhorar, como está aqui no gráfico que eu mostro aqui a vocês, o gráfico da esquerda, naquela linha verde clara. A média de navios que cruzavam o Estreito de Hormuz estava ali em torno de 60, 70 navios, caiu a 0 no momento mais crítico do conflito, voltou a melhorar ali em meados de junho e, mais recentemente, se a gente pegar os dados de ontem, por exemplo, praticamente parou, voltou a 0 novamente. Isso tem alguns impactos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, especialmente em preços de ativos, porque durante esse período, desde meados de fevereiro, início de março, quando o conflito foi iniciado, os preços de ativos, principalmente de renda fixa, começaram a flutuar de uma maneira muito correlacionada. Quando existia uma melhora na perspectiva de uma solução para a guerra, as curvas todas fechavam, as taxas de juros caíam, e caíam no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer outra economia, na maioria delas, pelo menos. E quando existia um problema, um entendimento de que a guerra estava se intensificando, essas curvas voltavam a abrir, então as taxas voltavam a subir, e da mesma maneira voltavam a subir na maioria das economias de uma maneira bastante coordenada. Infelizmente, esse dado é um dado atualizado de ontem, a previsão, aqui eu trago alguns dados de mercados de previsão, eu estou falando de Polymarket aqui especificamente, só para citar o nome. O mercado ele é bastante, não é muito otimista quanto à solução desse conflito. Como eu falei, parecia que a gente estava num cenário de melhora, a gente voltou para trás. Se a gente olhar as projeções desse gráfico, a gente tem, mesmo até o fim do ano, uma projeção ou uma expectativa, uma probabilidade de normalização do fluxo e, consequentemente, do preço de uma série de commodities que está ali em torno de 60%. Se a gente olhar no curto prazo, até setembro, a probabilidade ainda é muito baixa. Isso, obviamente, tem um impacto inflacionário, Aqui eu trago algumas das medidas que os governos tomaram para tentar conter um pouco esse impacto. A maioria dos governos acabou optando por fazer ou por reagir a esse choque no preço do petróleo, especialmente em combustíveis, com uma série de medidas para dar suporte ao consumo de combustíveis. Então, teve uma série de subsídios dados aqui. Outros, e aí eu destaco, cito especialmente a Coreia do Sul, impuseram restrições à movimentação das pessoas para tentar restringir um pouco também, gerar uma redução de demanda. Mas isso foi muito pontual. De forma geral, a maioria das economias atuou com subsídios. Alguns, inclusive, já retirados, mais recentemente, antes dessa última escalada dos últimos 2 dias. Mas, ainda assim, mesmo com esse movimento todo, os choques foram e são ainda inflacionários. E isso levou a um movimento grande de reprecificação no mercado. Esse movimento aconteceu, como eu falei, ele teve início ali para meados de março, se intensificou mais recentemente. Eu trago aqui um recorte de algumas economias no mundo, o Brasil não é diferente. Teve um movimento de reprecificação bastante grande. Então, depois daquela barra vertical, daquela linha pontilhada vertical, a gente via
há 3, 4 meses, uma expectativa de normalização das condições monetárias na maioria dos países. Hoje a gente volta a ver linhas que estão apontando para cima, que estão indicando condições um pouco mais restritivas como uma forma de reagir a esse choque inflacionário. Nos Estados Unidos, né, mais recentemente, a discussão tem ganhado bastante corpo sobre se teremos, né, se o Banco Central norte-americano vai promover uma alta dos juros ou não. Na ata que foi divulgada ontem da última reunião, inclusive, há uma discussão bastante clara, alguns membros já afirmando categoricamente que acreditam que seria recomendável uma alta dos juros na reunião seguinte. A gente ainda não tem esse cenário, a gente acredita que o Banco Central norte-americano vai ficar parado, mas já tem uma chance que está ali, eu diria, perto de 50% disso acontecer. E como isso bateu no Brasil, né? Para a gente, isso chegou principalmente via taxa de câmbio, né? A gente pode dizer assim, a taxa de câmbio, inclusive, funcionou como um bom amortecedor no nosso caso, né? Dado que a nossa economia, a nossa moeda, ela é bastante ligada ao setor de commodities. A gente até viu uma apreciação em alguns momentos, o real caindo bem abaixo do que a gente via há alguns anos. Se a gente olhar naquele gráfico que eu mostro a vocês ali, que está na direita da apresentação, especialmente na linha verde, que é a taxa de câmbio o real contra o dólar, a gente já vem até num movimento de apreciação do real que já dura algum tempo, né? Ele foi intensificado durante a guerra, mas ele dura algum tempo. Muito disso é uma resposta, está em cima, né, do diferencial de juros que a gente tem. O diferencial de juros, ele é a principal, eu diria assim, uma das principais influências na taxa de câmbio, nos movimentos da taxa de câmbio, né? Quanto maior o diferencial de juros, mais a gente espera alguma apreciação ali na taxa, no real, né, nesse caso. E dado o diferencial de juros, que é o que vocês veem no gráfico da esquerda, esse número bastante elevado, né, e aí eu destaco contra os Estados Unidos especificamente, na barra mais escura, isso é só o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Mas também contra os emergentes, né, o que explica até boa parte da performance do real frente a moedas de outras economias emergentes, que é o que a gente mostra aqui na barra verde. Dado o cenário prospectivo, a gente não espera grande mudança tanto no diferencial de juros quanto no real, né? Então, o que a gente está falando ali de um real perto ali do 5,1 é mais ou menos o que a gente espera para o futuro. Tá? E, como eu falei, isso ajudou a absorver um pouco do impacto do que a gente viu na guerra. Mas, internamente, a gente tem também algumas outras questões, né? Eu falei dos subsídios, eu falei da taxa de câmbio, mas a gente tem algumas questões que são aí mais nossas que impactam e tem bastante influência no que é o nosso cenário projetado. Eu vou começar falando um pouco de atividade. A atividade vem muito forte, né? A atividade doméstica no Brasil. A gente teve um PIB crescendo 1,1% no primeiro trimestre, que é uma taxa bastante elevada. A gente espera uma desaceleração, mas, de forma geral, os setores têm crescido bastante. Se a gente já fizer a abertura, né, que é o que vocês veem nesses indicadores que estão no gráfico da esquerda, produção industrial, vendas no varejo teve um soluço ali num dado mais recente, mas a tendência é uma tendência clara de crescimento, bastante forte. E serviços, né? E aqui vale fazer um destaque, né? A gente tem crescido bastante, essa taxa que eu falei, ela é bastante forte, acima até do que a gente chama de taxa neutra, que é uma taxa que não acelera e não reduz a inflação, que é esse PIB potencial, né, para usar o termo mais correto aqui. Né? A gente estima esse número em 1,5%. A gente projeta que esse ano a gente vai crescer, vai ter uma taxa acima dessa, né? E, portanto, seria uma taxa que traria pressão inflacionária. A gente andando com o carro na faixa vermelha ali do contagiros. E aqui tem algumas questões, como eu falei, bastante particulares, nossas. Eu não vou entrar no mérito aqui se essas questões, se isso faz sentido ou não, isso é uma decisão da sociedade. Mas a gente tem bastante impulso fiscal.
Então, a gente pode falar de alguns programas que foram lançados. Programa do imposto de renda, né, de mudança no imposto de renda, renegociação de dívida, FGTS, MOVE 1 e 2, Desenrola. Enfim, tem N programas que a gente poderia citar. Como eu falei, eu não estou entrando no mérito do programa, né, mas o fato estritamente econômico aqui é que esses programas representam um impulso fiscal, e quando a gente dá um impulso fiscal numa economia que já está aquecida, a consequência disso acaba sendo inflação. Então, a gente tem, por um lado, né, dentro ali como eu mostrei para vocês pelo diferencial de juros, uma taxa de juros muito alta, que é para seguir na analogia do carro, né, que é um pé pisando no freio, e a gente tem aqui do lado da atividade algum impulso fiscal e creditício pisando no acelerador. A consequência disso, e aí aqui não é especificamente a nossa expectativa como Sicredi, essa é a expectativa do mercado, né, a mediana, a resultante dessas duas forças, segundo o mercado, é mais inflação. A gente tem, obviamente, uma série de modelos para medir isso, e os nossos modelos mostram a mesma coisa. A gente tem uma resultante, uma força de um impulso fiscal que é bem maior do que a contração que está sendo colocada pelo impulso monetário. Esse gráfico ele mostra, como eu disse, a mediana das expectativas de inflação que o Banco Central coleta. Tem mais de 100 instituições que inserem as suas projeções aqui. E vocês veem que todas têm tido um aumento recente. A barra mais escura, a barra preta, ela mostra as expectativas, a mediana das expectativas para esse ano, verde para o ano que vem, e na linha pontilhada, vermelha, a gente fala das expectativas de mais longo prazo, para 28. Notem, todas estão acima do centro, do que é o centro do regime de metas para a inflação. Em alguns casos, como para esse ano, a gente está inclusive acima do teto, do que estaria ali no regime de metas para a inflação. O que sugere, como eu mencionei anteriormente, que esse impulso fiscal tem sido bastante significativo aqui. Quando a gente olha para a inflação especificamente, tem alguns pontos que valem ressaltar aqui, né, além dos que eu já mencionei, né? Aliás, eu vou mencionar um ponto principalmente, que é o qualitativo da inflação, né? A gente olhou os números, o quantitativo, de fato, não é um número muito bonito. O qualitativo também não também é um número que preocupa um pouco, né? Se a gente olhar o gráfico da esquerda, aquela linha mais escura, ela pega os últimos 3 meses e anualiza o dado de inflação. E a gente vê que tem tido uma piora. É uma linha que está apontando para cima, já está ali em 5,4. Que, de novo, é acima, inclusive, do teto do regime de metas para a inflação. Então, aqui a gente tem não só um quantitativo, mas um qualitativo preocupante. Quando a gente pluga tudo isso dentro dos nossos modelos, a gente vê um número para esse ano que não difere muito daquele que eu mostrei nesse slide aqui, daquele 5,3, no arredondamento ele fica, inclusive, igual ao número da mediana do mercado. Que, como eu disse, me ressalto mais uma vez, é um número que está acima do que está no regime de metas para a inflação, né? E nesse cenário todo, é o cenário que o Banco Central ainda tem que decidir sobre o que fazer com a taxa de juros, né? Como eu disse, a taxa de juros ela é bastante alta, está bastante alta, e representa, de fato, um impulso negativo, né? Um impulso contracionista para a inflação e, consequentemente, para a atividade, que está sendo mais do que contrabalanceado pelo impulso fiscal. Então, se a gente botar tudo isso nos modelos, a gente tem alguns modelos que replicam o que o Banco Central vê. Os modelos do Banco Central são públicos, são disponíveis, os economistas podem replicar esses modelos. A gente olha para os modelos e vê números que não mostram muito espaço para reduzir a taxa de juros nesse momento. E é por isso que a gente tem uma expectativa de uma taxa de juros parada nas próximas reuniões. Existe uma discussão sobre uma possível calibragem, eu diria, da taxa de juros.
para usar um termo do Banco Central mesmo, a gente acha que esse espaço não existe pelo modelo. Seria mais prudente manter a taxa de juros no nível atual e começar a reduzir lá para frente, conforme as coisas avançarem. O que eu me refiro as coisas avançarem, né? Isso pode vir de várias frentes. Pode vir de uma resolução da guerra ou de alguma expectativa mais clara de uma resolução da guerra, como a gente viu a partir do meio do mês passado, quando foi assinado o memorando de entendimento para o cessar-fogo, o preço do petróleo caiu muito rapidamente. Se ele tivesse se sustentado naquele nível, isso certamente seria importante ou abriria algum espaço para alguma queda, algum ajuste na política monetária do Banco Central. Desde que os Estados Unidos e o Irã começaram a atacar um outro novamente, o preço subiu muito rapidamente de volta. Então, parece que esse espaço, ou a incerteza ao redor desse espaço ainda permanece. Ano que vem vai ser um ano importante. Eu mencionei os impulsos fiscais e creditícios. Ano que vem a gente tem eleição. E aqui, independente de quem seja o candidato que saia vitorioso dessa eleição, e aqui até tem um slide sobre isso, né? A mensagem sobre a eleição é que a eleição vai ser bastante apertada, né? A gente tem alguns agregadores de política, de pesquisas que a gente faz, e aí eu digo de N pesquisas, e a gente faz algumas agregações, inclusive a partir das pesquisas regionais. A pesquisa nacional tem, 2, 3 mil respondentes, as regionais geralmente também têm 2, 3 mil respondentes. Então, tudo mais constante, a gente consegue fazer uma inferência até melhor a partir das pesquisas regionais, porque eu pego várias pesquisas que têm uma amostra de 3 mil pessoas e o número não fica muito diferente desse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? A pesquisa de intenção de voto está bastante apertada. A aprovação, que é o que está no gráfico da direita, é outro que sugere mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem uma aprovação do governo Lula ali em torno de 48%, o que por si só daria uma boa chance dele ser reeleito para um novo mandato. E a gente compara aqui nessa linha mais escura com o que foi a aprovação do Bolsonaro no último governo dele, né? E ali, se vocês olharem o eixo desse gráfico, ele mostra os meses até a eleição. A última eleição foi muito apertada, vocês lembram? E o Bolsonaro tinha 42%, quase 43% de aprovação. Então, a gente está dizendo que essa não vai ser muito diferente, vai ser também bastante apertada. E o ponto aqui é que a eleição certamente é uma incerteza adicional que a gente vai ter, especialmente agora que acabou a Copa para a gente. As pessoas acho que vão voltar a olhar isso com mais cuidado, as atenções voltam para cá, mas independente de quem ganhe, é fundamental que a gente revise algumas das nossas preferências e revise um pouco das nossas contas, né, do lado fiscal, eu estou dizendo. A gente tem um arcabouço fiscal que foi alterado, né, logo que, pouco antes do presidente Lula entrar no mandato, foi no fim, inclusive, de dezembro, no último mês do Bolsonaro, quando o governo Lula renegociou e depois implementou esse novo arcabouço, que era um arcabouço que ainda assim permitia, vale dizer, uma convergência da relação dívida-PIB. Hoje a relação é explosiva, a gente está falando de projeta algo como 84% do PIB em dívida nesse ano, e algo que cresce no ano que vem e segue crescendo. Se o arcabouço, se a gente voltar, deixa eu até voltar no tempo, né? O arcabouço antigo que a gente tinha lá da antiga regra do teto, né? Ela só permitia que a gente gastasse, que os gastos crescessem a taxa da inflação, né? Não tinha um aumento real dos gastos. Isso garantia a convergência da inflação ou da relação dívida-PIB, ela deixava de ser explosiva e garantia uma convergência para um patamar mais razoável, dado que nós somos um país emergente. Quando foi mudado
essa regra de gastos, né, saiu da regra do teto dos gastos para o atual arcabouço, sem entrar nas vírgulas do arcabouço para que vocês não durmam aqui falando sobre isso. Basicamente, o que isso fazia era, a gente poderia agora gastar algo que era inflação, mais alguma coisinha. E esse alguma coisinha era pequeno. Ainda assim, garantia uma convergência da inflação, ou da relação dívida-PIB, perdão. Era uma convergência mais lenta, mas ainda assim garantia. Hoje a gente tem um problema com esse arcabouço, é o que eu falei que o próximo presidente vai ter que enfrentar, que são, na verdade, dois problemas. O problema número 1 é porque existem regras que excluem certos gastos do que é considerado resultado do governo, e isso dificulta essa convergência, é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que esse arcabouço provavelmente não para mais de pé a partir de 2027. Em algum momento de 2027, a gente não vai conseguir cumprir o arcabouço. Então, independente de quem seja eleito, vai ser necessário conversar sobre isso, entender o que a gente vai querer fazer, né? Qual é a decisão da sociedade, né? Para onde a gente vai nesse sentido. E a depender do caminho, isso também pode abrir espaço para uma redução da taxa de juros, né, maior, né? Vocês podem olhar aqui que a nossa projeção é que a gente terá algum espaço no ano que vem. A gente entende que a guerra vai, de fato, se estabilizar, ou esse conflito vai se estabilizar em algum lugar um pouco mais favorável para a inflação do que está hoje. E essa taxa, como eu falei, ela é bastante restritiva, né? Essa taxa de juros que a gente tem hoje, né? Por mais que as conversas sobre o arcabouço podem demorar ainda a acontecer ou a ter efeito, a taxa restritiva é um remédio bastante amargo, é um remédio que ele faz efeito, né? Então, isso deve acontecer em 2027, a gente deve ter essas condições para, de fato, poder ter uma redução da taxa de juros para um nível um pouco mais razoável, né? Ainda assim, 11,50 é um nível bastante alto, né? A gente já vem há uns 4, 5 anos com uma taxa de 2 dígitos. Para uma redução adicional, a gente precisaria, de fato, ver uma solução um pouco mais efetiva, entre outras coisas, para o arcabouço de 2027, como eu mencionei. Tá? Para fechar tudo isso, né? Então, esse cenário que eu trouxe aqui para vocês, ele talvez não seja muito animador em algum aspecto, né? A gente ainda deve conviver com uma inflação elevada, uma atividade que, embora esteja num patamar, esteja crescendo, embora a nossa economia esteja crescendo a uma taxa elevada, ela deve desacelerar ao longo do tempo, para aquela taxa de potencial de 1,5 que eu mencionei. A inflação, embora desacelere, ainda não... A inflação, embora desacelere, ela ainda não chega no centro da meta, a gente caminha mais para o teto da meta. E os juros, embora, como eu falei também, em trajetória declinante a partir do ano que vem, mas ainda num patamar elevado e que precisaria de algumas mudanças maiores, ou mudanças mais estruturais ou significativas para que, de fato, convergisse para um nível mais baixo. Tá? Para os ativos, né, o que isso tudo significa, né? Aqui a gente pode dividir a discussão, inclusive, em duas. Tá? De um ponto de vista mais tático, significa que a gente tem bastante prêmio em muita coisa. Então, se a gente olhar, por exemplo, para ativos, para a parte pré da curva, para as taxas de juros, elas estão, de fato, muito elevadas. A gente vê mais prêmio, a gente tem uma série de modelos para isso, né? A gente vê mais prêmio para aquelas estruturas mais intermediárias ali. Então, a gente está falando de algo ali mais para 2029, 2030, né? Então, a gente está falando aí de algo perto de 3, 4 anos. Mas não só isso, né? A curva de juros, ela está bastante reta, né? As taxas subiram muito e a curva está ali rodando tudo ao redor daquele 14 alguma coisinha, né? 14 baixo.
Talvez aí esteja, taticamente falando, boa parte do prêmio. Tem prêmio mais gordo, maior prêmio para ser coletado. Mas, a depender, obviamente, da situação de cada um de vocês, né, e das preferências, é claro, tem prêmio em muitas frentes. Tá? Então, eu citei a parte pré da curva, é onde tem, como eu falei, maior prêmio, mas tem outros ativos, se a gente olhar as taxas das NTNBs no nível em que estão, são também bastante atrativas, né? Até por um efeito de marcação, né? O problema é que esse efeito de marcação a gente já está esperando há algum tempo, né? As taxas seguem nesses patamares elevados. Essa é a parte mais, eu diria, tática, ou mais de curto prazo que eu mencionaria para vocês. E de um ponto de vista mais, eu diria assim, mais geral, ou mais genérico, eu focaria nessas incertezas, né? Essas incertezas, elas são bastante... A gente não sabe, por óbvio, quando elas vão aparecer, quando uma guerra vai começar ou vai se interromper. Com o presidente Trump parece ainda pior, ele age de uma maneira muito intempestiva em alguns momentos, e as suas ações, obviamente, têm bastante impacto nos mercados. O fato é que essas incertezas vêm e vão, né? E a gente não tem como antecipar quando elas aparecem, a gente tem como preparar os nossos portfólios para isso. Então, adoraria conversar com vocês sobre isso, né? A gente pode... deixa eu ver se a gente tem tempo aqui, eu acho que a gente tem ainda um tempo para as perguntas. A gente pode falar aqui sobre isso, né? Se não tiver tempo aqui, a gente pode depois conversar, eu vou estar aqui durante o evento também. E será um prazer conversar com vocês para ajudá-los a navegar nesse cenário todo. Acho que é isso. Podemos abrir para perguntas, né? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Parabéns aí pela sua apresentação. Se me permite, eu vou inaugurar o debate aqui, porque eu acho que você trouxe temas importantes. Primeiro, com esse seu diagnóstico do ambiente externo, né, que a gente vive um momento de turbulências internacionais motivados pela guerra do Irã, né, com os Estados Unidos, e, adicionalmente, pelas iniciativas do presidente Trump, como você trouxe aí, sobretudo com o aumento de tarifas. E, no ambiente interno, nós temos um quadro, né, de elevação da dívida pública, a relação dívida-PIB muito forte, então, que indica que os gastos do governo continuam elevados, continuam intensos, e que isso acaba pressionando a inflação, né? Você trouxe bem aí um cenário aí de 5,3, se não me engano, aí, de inflação acumulada no período, e uma busca aí de convergir ali para o 4,5, uma taxa de juros de 11,5, né? Então, tem uma pressão na taxa de juros também. Então, num cenário em que a gente tem uma taxa real de juros, diante de todo esse contexto aí, de, sei lá, próximo de 6, 6,5%, 7% ao ano, que é um ambiente que me parece muito difícil para outros ativos que não os ativos de compra de título público, né? Me parece que, até trazendo um pouco aí para o nosso contexto de alocação de recursos sujeitos à Resolução 5272, que leva boa parte dos regimes próprios para investir em títulos públicos, o ambiente atual é meio que motivador para isso, né? Para todo mundo comprar título público, marcar mercado e sentar na cadeira e esperar, né, o tempo passar. Mas isso não é uma coisa duradoura. Então, a minha pergunta para você vai no sentido de em que momento que faz sentido para os RPPS começarem a refletir sobre uma diversificação dos seus ativos, sobretudo renda variável,
multimercado, enfim. Como é que a gente lida com esse contexto, né, desse ambiente de taxa elevada de taxa de juros, né, taxa real de juros, em que é mais confortável para a gente alocar em título público e renda, né, título de NTNB de longo prazo e marcar mercado, e, enfim. Será que faz sentido a gente ficar desse jeito aí? É uma ótima pergunta. Eu diria que a diversificação nesse ambiente de incerteza é a chave, né? A gente não tem muito como fugir disso, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, posições muito, eu diria, posições táticas que sejam tomadas ou que podem ser tomadas nesse momento, são posições que eu diria que a gente tomaria com menos confiança, por conta dessa incerteza toda que a gente tem visto. Dado o nível de taxa de juros, inclusive, alguns ativos eles se tornam menos atrativos, né? Se a gente falar, por exemplo, de uma bolsa brasileira, né? Qual é o prêmio de risco que o investidor deveria exigir para colocar muito dinheiro na bolsa brasileira, né? E se a gente falar especificamente aqui para esse fórum, né, para onde a gente está, tem um descolamento ainda grande do atuarial, né? A gente tem um risco de tracking bastante maior quando a gente fala de um investimento em renda variável. Então, neste período, com a taxa desse tamanho, esse prêmio ele fica muito comprimido. Então, passa a ser mais difícil esse tipo de alocação. Tem algumas coisas mais descorrelacionadas, eu diria, se a gente olhar, por exemplo, para a Bolsa lá fora. A Bolsa lá fora pode parecer interessante, né? Então, a gente tem o S&P 500 nos Estados Unidos, os múltiplos não são múltiplos pequenos, né? Não dá para dizer que está barato, mas a precificação parece fazer sentido. Na última divulgação de resultado de grandes empresas, né? A gente teve recentemente uma certa rotação, eu diria, ali entre as 7 maiores, as Mag 7, com a parte de semicondutores, mas mesmo se a gente se concentrar naquelas 7 maiores empresas do índice, o guidance, né, o que elas estão falando para frente, e o resultado que elas entregaram parece fazer muito sentido, né? Os múltiplos estão caros, ou são bastante esticados, mas parece ter um fundamento por trás, né? Não é mais uma grande aposta. Então, ali pode existir uma oportunidade, né? De novo, a depender do perfil e da capacidade de cada um dos institutos. A gente pode falar um pouco de crédito, né? De crédito, talvez a gente caia no mesmo problema da bolsa, né? Tem uma parte mais cíclica, eu diria, né? No caso do crédito, né? Os spreads hoje eles estão muito amassados, o spread de crédito. Se a gente olhar para bancário corporativo, né? A gente pode ampliar para incentivadas, dá para olhar para bastante coisa aqui, tanto da parte de investment grade como de high yield. Então, o prêmio parece também ainda, não sei, a depender da avaliação de cada investidor, né? Tem que entender se isso compensa, se o retorno esperado compensa esse risco que ele vai tomar, porque tem, obviamente, um risco de abertura de taxa. Então, nesse momento, falando de curtíssimo prazo, eu diria que, para responder mais diretamente a pergunta, né, tem oportunidades em uma série de ativos. A maior parte da exposição faria sentido ficar concentrada, de fato, em títulos públicos, dado o que é o atuarial de cada um, e esse risco de tracking, né, de divergir desse atuarial, mas tem alguns espaços, ou pode existir, a depender, de novo, da situação de cada um, espaço para algumas apostas mais pontuais, e sempre dentro dessa ideia de diversificação, né? Eu acho que essa que vai ser a saída para a gente evitar ou navegar nesse grande mar de incertezas, né? Legal, obrigado, Luiz. Pessoal, alguma questão que vocês querem levantar? Eu não acredito que está todo mundo devidamente esclarecido. Não é possível. Então, Luiz, você foi muito didático, né? Vamos, pelo menos uma pergunta aí. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Informar o nome e o regime próprio seria importante para a gente. Meu nome é Wellington, sou do regime próprio de Cáceres, Mato Grosso. Ô Luiz, diante do cenário
se a gente concentrar tudo ali em nossa carteira em título público, fazer uma concentração maior, eu tiro a liquidez, depois na mudança de cenário eu não consigo voltar para o outro ativo, né? Mas como que você vê o ETF, uma possibilidade no cenário agora que a gente está com uma diversificação? Eu diria que o ETF, os ETFs de forma geral, né, eles são uma forma, eles são muito o como, né? Eu diria que ele responde a pergunta do como e não do que, né? Ele vai te entregar alguma exposição, né? Então, essa exposição você poderia ter, a depender do que a gente vai falando aqui de ETF, né, você poderia ter essa exposição via um fundo, via um título diretamente ou via um ETF, né? Talvez a pergunta seja mais não tanto no como, mas no que, né? O ETF pode te dar, a depender da situação, uma forma mais eficiente para fazer isso, mas você pode ter o mesmo resultado de outras formas, né? Então, eu diria que é interessante, mas tem que ser avaliado dentro do contexto de cada instituto e dentro do que você está se referindo especificamente para o ETF, né? Se for um ETF mais, eu vou chamar assim, arroz com feijão, que te dá uma exposição direta a um fator de risco, a um beta, você pode ter alternativas, né? Se for algo mais específico daquele ETF, aí, obviamente, pode, a depender de novo da situação de cada um, pode ser mais interessante focar nisso no ETF mesmo. Legal. Luiz, deixa eu só trazer um ponto aqui para você. Assim, eu faço parte do regime próprio do Estado de Goiás, né, da Goiás Previdência, e nós somos nível 4 no Progestão, porém, a despeito deste nível, a nossa opção foi adotar uma estratégia na política de investimentos mais conservadora, né, muito assim, em linha com o cenário econômico que você trouxe. Então, a gente construiu lá 3 subcarteiras. Uma subcarteira de imunização, em que a gente foca na compra de títulos públicos, NTNB, né, de longo prazo, enfim, 10 anos no máximo, ali, uma duration de 10 anos, para tentar garantir a meta atuarial. Então, até 60% da carteira focado nessa subcarteira. Uma subcarteira de liquidez, né, onde a gente pode até comprar título público, mas, enfim, que tenha liquidez, né? Então, LFT, enfim, ou algo parecido em fundos de investimento, e um pouco para correr risco, né? Uma subcarteira de risco, desde que a gente consiga garantir o cumprimento da meta atuarial. Então, mesmo a gente sendo lá o nível 4, o nosso foco mesmo é uma estratégia conservadora diante desse cenário. E aí eu te levo à pergunta, né, talvez muito na linha do que você trouxe aí dos ETFs, nessa estratégia de risco, né, e obviamente um tamanho relativamente menor, o que faria mais sentido, né, você pensar para essa conjuntura em que a taxa de juros é tão elevada? Olha, a depender de cada instituto, de novo, né? Como um bom economista, eu já começo falando assim. Mas a depender da situação de cada um, eu vejo algumas formas. Eu acho que tem duas maiores oportunidades. E tem formas de gerar essa exposição, né? No fim do dia, quando a gente fala dos ativos, né? Os ativos são uma combinação de fatores de risco, né? E os investidores são remunerados por aceitarem esses fatores de risco. Então, eles aceitam um determinado risco na expectativa de um retorno. Então, você junta isso numa classe de ativos, tem uma série desses fatores ali dentro, né? Pelo menos é como a gente vê o mundo e modela tudo isso. No caso do risco, a gente está muito em fatores mais pré, que é onde a gente vê mais risco, e aí a gente pode obter esses fatores através de alguns títulos, né, LTNs, por exemplo,
Outros ativos também têm exposição pré, né? Na LTN, você está mais, digamos assim, uma forma mais pura de obter esse fator, né? Ela está quase que só exposta a ele. Tem um fator pré e um fator de inflação, mas boa parte dele pré. Pré, eu digo real, né? Então, tem um pré nominal ali, que é o que interessa, e eu acho que esse é o principal ponto. Para a gente, o prêmio está mais expressivo dentro daquela, mais ou menos para 3, 4 anos, então seria um pré de 3 a 4 anos. E tem outras oportunidades mais específicas, como, por exemplo, a Bolsa Americana, é um deles, que eu acho bastante interessante. A Bolsa Americana, se a gente pensar de novo em fatores de risco, ela vai ter um fator que é pré também, e tem um fator de crescimento econômico, né, que a gente modela dessa maneira. Estou falando crescimento global, né, não é só crescimento, nesse caso dos Estados Unidos, é um crescimento das diversas economias que afetam as empresas que operam nos Estados Unidos, né, para crescer a sua receita. Então, ali também existe uma boa oportunidade, né. A forma de obter isso aí vai ser muito, de novo, dependente de cada instituto, né. Pode ser através de uma alocação direta num título, uma LTN, como eu mencionei. Você pode fazer isso via fundo, né, que é bastante interessante. Né, como o Wellington mencionou, tem a parte de ETFs, que também é uma opção. Então, tem várias formas de fazer isso e várias formas de encaixar isso, inclusive, nos níveis de pró-gestão, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de Bolsa Americana. Se você tiver exposição diretamente lá fora, você precisa de um nível pró-gestão mais alto, de um nível 4. Se você fizer isso através, aqui no Brasil, de derivativos, né, que são negociados na B3, de S&P, por exemplo, você precisa de um pró-gestão nível 2. Então, tem formas de fazer isso e formas que podem ser mais ou menos eficientes, né? Então, nesse caso, o como vai ser uma forma bastante importante para você atingir esse seu objetivo de dar uma pimentadinha assim, em parte do portfólio. Legal. Luiz, obrigado. Parabéns pela sua brilhante apresentação aí. Eu que agradeço. Salva de palmas aí para o Luiz. Muito obrigado. Obrigado a vocês também aí. Estarei aqui, então, se quiserem conversar depois, nos visitem. Perfeito. Ali no nosso stand. Será um prazer conversar com vocês. Legal. Parabéns pelo trabalho do Sicredi. Muito bom também. Muito obrigado. Parabéns pela equipe. Um abraço. Juliana, está contigo aí. Obrigado, gente. Um abraço. Vamos para o próximo debate, né?